Hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre o arquiteto e o designer de interiores. Se você quiser saber mais, fique até o final desse vídeo. A formação de arquitetura também abrange design de interiores. Então, legalmente, o arquiteto também pode fazer design de interiores. Porém, eu, por exemplo, no meu caso, também fiz especialização em designer de interiores. Já o decorador, o designer de interiores, ele não pode atuar nas mesmas frentes que a arquitetura. A parte de projetual não pode, por exemplo, a parte de criação, aprovações, a parte legal do projeto, o designer de interiores não pode fazer. O arquiteto pode fazer, e é da competência do arquiteto a criação, a concepção, a visitação ao lote, a criação do projeto, enquanto o decorador olha para toda a parte estética do projeto. Um exemplo, o arquiteto visita o terreno, faz a concepção arquitetônica. Eu, por exemplo, enquanto visito o terreno, eu observo o sol, onde ele nasce, onde ele se põe, quais serão as aberturas que eu vou estudar nesse projeto. Então isso é arquitetura. Toda a forma, toda a volumetria que a gente cria do projeto, as características, os balanços, aonde vai ficar posicionada a piscina, toda a parte visual e criativa da casa. A arquitetura também entra no interior, por exemplo, a escada da casa, as divisões dos ambientes. Quando eu faço a arquitetura, eu já vou me conectando ao designer de interiores também. De tanto atuar projetando casas e fazendo designer de interiores, eu não consigo desvincular muito uma coisa da outra. Então, na parte interna, eu já começo a pensar em como será aquela casa. Entro também com a minha visão de designer de interiores na cozinha, no gourmet, no quarto. De tanto a gente vir ali projetando e fazendo a casa e estudando os detalhes, a gente já sabe o que precisa ter de solução para a gente não ter que fazer uma demolição. Eu faço muitas reformas e também designer de interiores de casas que não foram projetadas por mim. Então, quando eu chego lá para fazer só o designer de interiores, preciso alterar o layout. Quando você já cria, uma coisa ali se conecta com a outra. Em alguns momentos, elas se fundem. Por isso, o arquiteto, em sua formação, já concebe também com designer de interiores. Não dá para uma coisa estar solta da outra. Porém, o arquiteto ele precisa ter especialização em designer de interiores, que foi o que eu fui buscar. Me especializei em light design, porque isso completa o meu designer de interiores, traz muito mais para a minha entrega. São fases também diferentes. O arquiteto, primeiro, ele faz a concepção arquitetônica, com a visão que ele tem de como será o layout internamente da casa. Depois, o designer de interiores, que é um segundo projeto, nesse vem as cores, a marcenaria, a mobília, a cortina, os papéis de parede, que preenche todo o interior e dá vida para esse interior. Não dá, por exemplo, para fazer os dois juntos na primeira etapa. Mas numa segunda fase, quando a arquitetura já foi aprovada legalmente, quando toda a arquitetura já está com a estrutura, que é a parte que conversa com a engenharia, que é um tema que um dia eu quero colocar aqui também para vocês, quando se juntam os projetos de estrutura com arquitetura e o projeto já está mais avançado, a gente começa o designer de interiores, que é a parte mais prazerosa, onde a gente coloca cor, traz vida. Quando a gente traz para o interior da casa toda a essência que ela precisa, com a identidade de quem vai morar na casa. Já o designer de interiores, sem a formação de arquitetura, falta esse conhecimento de junção das duas coisas. Porém, existem muitos designers de interiores maravilhosos que atuam só nessa frente. Porém, ele não pode entrar alterando as criações arquitetônicas, como a circulação, a volumetria, a escada, o vão, o pé direito duplo. Isso corresponde aos designers da arquitetura. Então, o interior não pode alterar isso. Ele pode trazer uma cortina linda, ele pode alterar a textura, as cores, os materiais, sem tirar a identidade e a autoria do arquiteto que criou. Então, para que vocês entendam, o arquiteto pode sim fazer designer de interiores, porém ele tem que buscar uma especialização para melhorar a qualidade do designer dele, enquanto o designer de interiores não pode fazer arquitetura, ele não pode atuar nas frentes que a arquitetura faz. Muito obrigada por você estar aqui no meu canal, espero vocês no próximo vídeo.